Bom dia meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser um cristão. Eu pesquisei o conceito no dicionário bíblico e encontrei esse conceito aqui: aquele que pertence ou se dedica a Cristo, formado por Cristo. Esse nome foi dado aos cristãos de Antioquia, num sentido sacártico, entendeu? Eles entendiam que os cristãos eram pessoas não muito bem vistas na sociedade, então eles deram esses cristãos, mas só que como essa palavra tem, a palavra cristão vem de Cristo, tem semelhança com Jesus, então essa palavra pregou os cristãos. E hoje temos orgulho de ser cristãos porque fomos gerados por Jesus e seguimos as suas trilhas, né? Saímos de um estado de perdição para um estado de glória. Então, o primeiro ponto, meus amados irmãos, nós vamos pontuar aqui é ser cristãos, é ser gerado pelo Espírito de Deus. Nós temos como referência o Evangelho de João. No capítulo 3, no versículo 3, Jesus dialogando com Nicodemos, ele diz, Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o verso 5 diz assim, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o capítulo 1 e o verso 1 de João, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o 12 diz assim, do capítulo 1, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome. E em 1 João 2,1 diz assim, veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não os conhece. Não nos conhece, porque não o conhece a Ele, a Jesus. Em Atos 11 diz assim, e lembrai-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito de Deus. Então isso é ser um cristão, meus irmãos, primeiramente tem que ser gerado pelo Espírito de Deus, porque um homem, quando nasce de um homem e uma mulher, ele é uma pessoa natural. Ele não é gerado pelo Espírito de Deus. Então, nós na conversão, pelo poder de Jesus Cristo, nós somos gerados pelo Espírito de Deus. Na conversão, pela fé em Jesus. Olha que maravilha. Olha que autoridade o Senhor nos dá. Então, primeiramente, meus irmãos, ser um cristão é ser gerado pelo Espírito de Deus. Um outro ponto que nós devemos dissertar é ser um cristão é ser um guerreiro e sempre estará em guerra espiritual. Porque nós, carnal, a gente somos danados para criticar, para caluniar, para dizer que as coisas não dão certo. Mas veja a referência da Bíblia que diz de um guerreiro, de um cristão, de um servo do Deus Altíssimo que não mede esforços para fazer o bem. Em Josué capítulo 1, versículo 3 diz, todo aquele que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde quer que andares. Efésios 6,10 diz, nos demais irmãos meus fortalecei-vos e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se nós, meus irmãos, não tivermos cheio do Espírito de Deus, das virtudes de Deus, consiste no amor, na alegria, no domínio próprio, em santificação, em jejum. Se nós não quisermos isso para a nossa vida, não temos como ser um guerreiro, porque as obras da carne vai prevalecer.
E a gente sabe disso. O que é as obras da carne? A gente não se dá bem com as nossas próprias famílias, com o pai, com a mãe, a gente não se dá bem com o vizinho, a gente não se dá bem com o amigo, a gente não se dá bem com o irmão na igreja, a gente não se dá bem com ninguém. A gente é caluniador, nada dá certo, reclama de tudo, reclama do sol, reclama da água, reclama que é muito sol, reclama que é pouco sol, reclama que é muita água, reclama que é muita chuva. É reclamão, isso é obra da carne. As obras de Jesus é de que as coisas darão certo, trabalhe que as coisas dão certo. Então nós devemos ser um guerreiro, não só caluniador, só crítico. Hoje nossas igrejas estão cheias de pessoas críticas. O sermão não foi bom, o irmão hoje não estava inspirado, esse trabalho missionário não dá certo, muita despesa. As pessoas não querem fazer nada. E aí, como seremos um guerreiro? Como se nós não nos dedicarmos à oração, a fazer o bem, a amar as pessoas, a perdoar, porque isso é virtude de Deus que é dado para nós na virtude da pessoa de Jesus Cristo. Se nós não tivermos isso é de Deus, que dá para perdoar, não é um ato do homem natural não. Perdoar é um ato de Deus na vida da gente. É um ato de Deus na vida da gente. Perdoar, amar, ser misericordioso, generoso, isso é uma virtude de Deus na pessoa da gente. Se não tiver cheio disso aí, não tem como nós guerrearmos. Certo, meus amados irmãos? E as armas que o Senhor nos dá em Efésios é a fé, o amor, a longanimidade, o domínio próprio. A gente está preparado com o capacete da salvação, segue a Cristo. Então essas são as armas para guerrearmos contra as hortes, principados de demônio que influencia o bairro, influencia a família, influencia arrasa a sociedade, principalmente o nosso Brasil, que vivemos aí um estado de crime, que é um descaso. Nós vivemos em um país que é um descaso, não se tem respeito por nada, não se busca a melhoria de nada. Os três poderes da República banhados de sangue, de crime, de violência, de projetos perversos e malignos. E se nós não estivermos cheios de Deus para guerrear contra essas hortes que influenciam esses homens que não querem nada com Deus, nós vamos sofrer muito neste país. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, meus amados irmãos, é: um cristão não é hipócrita, que só critica, reclama, mas que ama, incentiva e ajuda as pessoas a ter um relacionamento de Cristo e com Cristo. Olha as referências. Peguei essa referência aqui e eis que se levantou um certo doutor, louvado seja o nome de Jesus, acho que é Mateus, que diz, e eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeu-lhe bem, faz isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quando Jesus disse: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-se morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá.
Mas o samaritano que ia vigiar chegou de pé e, tendo, moveu-se de íntima compaixão. Aí estão um cristão, meu irmão. O exemplo de um cristão está representado na pessoa do samaritano e dos religiosos, que está representado na pessoa do sacerdote e do levita. Muitas das vezes vai para a igreja a vida toda, mas não usa de misericórdia, não usa de amor, não usa de compaixão, de generosidade, não está cheio das virtudes de Jesus. É muito simples entender essas coisas. Outro ponto é ser um cristão, é descansar em Deus, colocar suas preocupações em Jesus Cristo. Ele carrega para nós, está registrado em Isaías capítulo 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores resolveu sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que ele carrega as nossas dores, carregou na cruz e carregou as nossas dores. Então é isso, meus irmãos. Isso é ser um cristão. Não ser só crítico. Claro que acolá a gente não vai concordar com tudo, mas ser todos os momentos críticos não é uma situação agradável. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que ser um guerreiro, e se não tiver com a virtude de Cristo, não tem como ser um guerreiro. Não tem. O Senhor nos abençoe. Seja generoso, porque Jesus é generoso. Dê seu like aí, rapaz. Em nome de Jesus.